Olá pessoal, vamos para a correção das atividades do livro de língua portuguesa. Essas atividades são da página 20 a 25. O tema substantivo. Vamos para as correções. Lê o trecho a seguir extraído do texto O Menino no Espelho. Levantava a perna e ele levantava também ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a perna direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. Que parte do corpo do menino são citadas nesses parágrafos? Se você voltando ao texto, você verá que no primeiro parágrafo tem as palavras perna, braço e orelha. Então, se você, como exemplo, como resposta, colocou na letra A pernas, braços e orelha, dá um joinha aí porque você acertou. Letra B. Essas palavras que você encontrou dão nome a algo que existe no mundo real. Por isso podemos afirmar que são substantivos. Releia o texto e localize outros substantivos que nomeiam partes do corpo do menino. Pessoal, como resposta, vocês devem procurar novamente o texto, o menino no espelho, e veja o trecho. Repare que há vários substantivos, pois eles nomeiam coisas do mundo real, que existem no mundo real. Exemplo: mão, palma, rosto, espinha, pele, dedos, olhos, costas, cabelos e dentes. Então, se você colocou esses substantivos, parabéns, você acertou. Vamos para a letra C. Porque esses substantivos que nomeiam parte do corpo do menino são importantes para a construção do sentido do texto. Eles são importantes, pessoal, porque o narrador observa-se no espelho e descreve os movimentos de seu corpo e como este reage enquanto ele se observa, utilizando substantivos para detalhar essa descrição. Na mesma página, página 21, exercício sobre substantivo, especificamente comum e próprio. Recorrendo a esses conceitos, os substantivos que você localizou na atividade anterior podem ser classificados como comuns ou próprios. Justifique sua resposta. Lembrando, gente, que nas aulas passadas eu dei a subclassificação dos substantivos comuns ou próprios. Comuns, eles nomeiam seres de um certo grupo. Próprios, ele especifica aquele ser. Então, respondendo à questão número 1, são substantivos comuns, pois compõem o mesmo grupo, o grupo da parte dos corpos. Questão número 2. Quais substantivos próprios que dão nome às pessoas são encontrados no texto? Lembra que eu falei que os nomes próprios, eles vêm com a primeira letra, a letra maiúscula, vem com letra maiúscula. Isso é uma marca gráfica, uma característica do substantivo próprio. E no texto tem dois, que são Fernando e o nome do personagem que fica no reflexo do espelho, que é o Odinaref. Se você colocou esses dois, você está certo. Dá um joinha aí. Qual a importância do uso desses substantivos próprios nesse texto? Eles são importantes porque eles especificam quem participa da história, que no caso é o Fernando e o seu reflexo, que é o Odinaref. Sem eles, a gente não teria uma ideia do que seria o contexto, a gente não saberia que ele estava diante de seu próprio reflexo. Quinto, releia mais um trecho. Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele. Há alguém vivo dentro do espelho. Um outro eu, o meu duplo. Realmente existe, não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo e sinto o contato de sua mão na minha. Seus dedos aos poucos entrelaçaram com os meus.
As palavras em destaque nesse trecho são substantivos. Por quê? Veja, a palavra em destaque é a palavra calafrio e imaginação. A atividade é sobre comum, é sobre substantivos, qual a sua categoria, qual a sua subclassificação. Lembra que eu falei, quando um substantivo você estiver na dúvida entre substantivo concreto e abstrato, você tem que ver o abstrato, se ele faz parte, se eles são 4 coisas. Se ele é um sentimento, uma ação, qualidade ou estado. Vamos a cada palavra aqui. Calafrio. O que é um calafrio? É uma sensação, um sentimento, um sentido. Então, ele já se encaixa aqui. Calafrio é um substantivo abstrato. Imaginação. Ele é um sentimento, uma ação, uma qualidade ou um estado. Imaginação vem de imaginar, o ato, a ação de imaginar. Então, ela se encaixa perfeitamente, gente. Então, imaginação é um substantivo abstrato. Página 23. Exercício sobre substantivo primitivo e derivado. Como você já sabe, o substantivo primitivo ele dá origem a outras palavras, enquanto que o substantivo derivado ele é formado de outras palavras. Ele é originado, ele não dá origem. Então, um é o oposto do outro. Primeira questão. Releia mais o trecho do texto. O menino no espelho. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele, era no direito. Localize um exemplo de substantivo derivado. Nesse trecho, o escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele, era no direito. Vamos ver o substantivo. Essa palavra bolsinho, substantivo bolsinho. Bolsinho vem de quê? Bolsinho é derivado da palavra bolso. Ou seja, ele é derivado da palavra bolso, o substantivo bolso. Então, ele se encaixa perfeitamente na letra A. Se você colocou bolso, você está certo. E além de ele ser derivado, ele está no quê? No grau diminutivo. Bolsinho. Letra B. Esse substantivo é formado de qual palavra? É derivado da palavra bolso. Letra C. Identifique no trecho acima substantivos que podem originar outros, relacionado ao lado de cada um o substantivo derivado correspondente. Vamos ver. Escudo. A palavra escudo eu posso formar outras palavras. Escuderia. Escola. Dá para formar escolar. A palavra blusa. Da blusa eu posso derivar a palavra blusão. Então, esses são os exemplos de substantivos, que eles são primitivos, eles podem derivar outras palavras. Repetindo, escudo, o substantivo escudo, eu faço escuderia. Substantivo escola, eu faço escolar. Substantivo blusa, eu faço blusão. Eles originam outras palavras. Então, eles são primitivos que podem trazer outros derivados. Aplicando conhecimentos. Você vai ler a seguir o novo trecho do texto O Menino no Espelho. Posterior ao momento em que o personagem Fernando combina com Ordinaref sua imagem refletida no espelho, que este deveria substituí-lo sem que fossem vistos juntos. Ordinaref me revelava verdadeiras maravilhas.
Conhecia coisas do mundo. Me contou que existe vida em outros planetas, em milhões deles, contudo igual à vida na Terra. Reprodução exata de tudo que aqui acontece, as mesmas pessoas, os mesmos países, os mesmos problemas, que no mundo dos espelhos de onde ele viera era possível viajar para o passado, correr os séculos. Até o princípio dos termos e criação do universo, ou ir para o futuro, saber o que aconteceria de hoje até o final dos tempos e mais, ele dizia com a sua voz igualzinha à minha. Todo mundo tem na vida uma oportunidade de ser dois. Nos momentos de coragem, por exemplo, em que a pessoa faz coisas que se julgava incapaz. Os atos de heroísmo, num instante de perigo, quando a gente é capaz de pular um muro ou subir numa árvore que normalmente seria impossível de conseguir. Quem você pensa que está fazendo tudo isso senão o outro? Aquela tinha sido a minha oportunidade. Jamais teria igual. Pela leitura desse texto, é possível contrastar que a combinação firmada entre o personagem Fernando e seu reflexo, Odinaref, foi positiva ou negativa para ele. Explique. Pessoal, embora seja uma resposta pessoal, a combinação positiva, uma vez que o personagem Fernando relata que Odinaref, que é o seu reflexo, lhe revelava verdadeiras maravilhas, como a existência de vida em outros planetas e a possibilidade de fazer coisas de que julgava incapaz. Então, resumindo, é possível constatar que realmente há uma combinação firmada entre o personagem Fernando e o seu reflexo. E é uma conduta, uma combinação positiva, pois lhe dava coragem, aquilo que o ser original, o Fernando, às vezes o que lhe faltava, o seu reflexo diante de certas circunstâncias, ele combinava com ele e fazia ele fazer coisas positivas que só o Fernando não conseguiria, aquela força que ele extraída dentro dele mesmo. Segundo, releia o texto abaixo. Os atos de heroísmo nos instantes de perigo, quando a gente é capaz de pular um muro ou subir numa árvore que normalmente seria impossível de conseguir, quem você pensa que está fazendo tudo isso senão o outro? Em sua opinião, quem seria o outro? O que o personagem se refere nesse trecho? Embora seja uma resposta pessoal, esse outro nada mais seria que o ser interior do Fernando. Ele buscava coragem, tirava o medo, buscava coragem em si mesmo e conseguia fazer certos atos. Terceira, observe os significados que um dicionário atribui ao substantivo heroísmo. Substantivo masculino, qualidade ou caráter de quem é herói ou do que é heróico. Ideal do herói ou da heroína, extremamente grandeza de alma, magnanimidade, generosidade. Comportamento exemplar, caracterizado por extrema coragem em face do perigo e por total dedicação a uma causa pela qual se combate, arrojo, bravura, valentia. Ação heróica. Sinônimos: heroicidade, sinonimia de coragem. Antônimos: vê antonímia de coragem. Etimologia: herói mais ismo, vê herói. Como é formado o substantivo heroísmo? O substantivo heroísmo, resposta, gente, é formado pelo substantivo herói mais a terminação ismo. Herói, a palavra, o radical original, somado com a palavra ismo, com o sufixo ismo. Leia as palavras a seguir enumeradas de 1 a 4. Relacione-se aos substantivos correspondentes que trazem a terminação ismo. Se houver necessidade, consulte um dicionário. Comportamento. O comportamento, ele se encaixa em montanhismo? Não. Presidencialismo? Não. Botulismo? Não. Da palavra comportamento, eu posso ligá-la a companheirismo. 2. Esporte. Eu posso ligá-lo a qual? Presidencialismo?
Não. Companheirismo? Não. Botulismo? Não. Esporte, eu ligo ela a montanhismo. Doença, eu consigo ligá-la à palavra botulismo. Sistema político, só sobrou para nós a letra B, presidencialismo. Então, você ligando as palavras, a resposta: letra A, 2, letra B, 4, letra C, companheirismo, 1, letra D, botulismo, 3. Próxima questão. Letra C. A palavra heroísmo poderia corresponder a algum dos substantivos enumerados de 1 a 4 na questão anterior? Explique. Na questão anterior, a gente tem os itens 1, comportamento, esporte, 3, doença, 4, sistema político. A palavra heroísmo, ela se encaixa em uma dessas 4 aqui? Com esporte e heroísmo? Pode até ser, mas o mais indicado seria o comportamento, letra item 1, pois esse substantivo indica uma ação de bravura, coragem. Heroísmo, o comportamento se encaixam perfeitamente. Quarta questão. Reproduza o quadro abaixo e preencha com os substantivos destacados no texto da atividade 1, conforme a classificação de cada um. Observe que o mesmo substantivo pode receber mais de uma classificação. Então, vamos procurar aqui o substantivo destacado no texto 1.1 da atividade. As palavras substantivos são mundo, vida, planetas, pessoas, terra, problemas, universo, coragem, heroísmo, oportunidade. Desses substantivos que eu falei para você, você tem que dividi-lo nessas categorias. Então vamos pegar cada um. A palavra mundo. Mundo é primitivo ou derivado? É primitivo. O mundo. A palavra vida é primitiva ou derivada? Da vida eu posso formar outras palavras. Vidinha, vital. Então ela origina outras palavras. Ela é primitiva. A palavra planetas, ela é primitiva. A palavra planeta eu posso fazer a palavra planetário. A palavra terra é primitiva? É. Da palavra terra eu posso formar terrário, terreno, térreo, outras palavras que originam da original, terra. Pessoas é primitivo. Problemas é primitivo. Universo é primitivo. Coragem é primitivo. As palavras derivadas do texto que a gente destacou, existem duas. Heroísmo, que vem da palavra de herói. Oportunidade, que vem de oportuno. São derivadas. Então são essas duas os substantivos derivados. Abstrato, a gente tem a palavra coragem, heroísmo, oportunidade, problemas, vida. Substantivos concretos: mundo, planetas, terra, pessoas e universos. Lembrando, pessoal, que os substantivos podem ser primitivo ou derivado, comum ou próprio, abstrato ou concreto. Existem 9 subcategorias que eu repassei na aula passada. Então, lembrando que eles também são opostos. Um substantivo ou ele é primitivo ou derivado, nunca os dois.
Um substantivo é abstrato ou concreto, nunca os dois. O substantivo pode ser coletivo também. O substantivo ele pode ser comum ou próprio, e por aí vai. Lembrando que eu repassei as atividades para vocês, né? Corrigi essas atividades, né? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, pessoalmente, tá? Só fiz esse vídeo para ajudar vocês a corrigir a atividade. Na próxima aula eu irei passar mais especificidades, esboçando mais uma vez as classificações dos substantivos. Até a próxima aula.